Pessoal, então vamos retomar, vamos continuar vendo alguns objetos visuais que a gente pode utilizar. A gente já chegou a colocar a ação nos botões, vamos ver o que a gente tem mais. A gente tem mais alguns objetos visuais que são legais. A gente tem as nossas listas. Listas sempre são objetos interessantes que a gente pode trabalhar aí e manipular, né? Então vamos ver alguns exemplos, né? Vamos trabalhar aí com o nosso primeiro exemplo do objeto de lista. Então, nosso objeto de lista, vou mostrar o funcionamento e vamos ver depois o código para implementá-lo. Tá aí, nosso objeto lista, ele monta uma lista. Essa lista, a gente colocou também a possibilidade de scrollar ela, né? Colocar uma barra de rolagem. Não é da lista, a lista não tem barra de rolagem por si só, é um outro objeto que a gente vai lidar, que é o objeto painel de rolagem, né? E aí a gente tem essa possibilidade aqui. Eu posso clicar em um dos itens, né? E clicar no botão exibir, e ele mostra a mensagem lá, o estado é Minas Gerais. Se eu mudo lá o estado, ele mostra, o estado é Pernambuco, o estado é Rio Grande do Sul. E ele vai fazendo essa modificação aí, exibindo o que a gente quer. Essa é a grande ideia desse exemplinho daqui de listas, né? Eu tenho uma lista e eu consegui pegar um objeto dessa lista. Vamos ver aí o que nós temos. Para começar, eu montei um array de strings, né, chamado cidade, e ele tem todas as nossas todos os nossos estados. Deveria ser estados, né? Agora que eu me liguei. Mas faz sentido. E a gente criou a nossa lista, nosso JList lista. Tá lá, esse cara. E o que faz? A gente criou nossa janela, pegou nossa tela, definimos que a gente não teria layout, a gente iria fazer tudo na mão, e colocamos lá o nosso botão, o botão exibir. O nosso rótulo está vazio e a gente criou a nossa lista de cidades. A lista ela tem algumas características, e aí eu deixei esse cara aqui justamente de propósito. Uma lista ela tem uma característica, né? Um método, que é o setVisibleRowCount. O setVisibleRowCount ele vai falar o seguinte: quantos itens da lista vão estar visíveis nesse momento? 5. E aí você fala assim, tá, beleza, vamos ver se isso daí é verdade. Se você roda a nossa aplicação, você vai ver que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então não é verdade. Não é verdade porque a gente está fazendo alguns ajustes aqui. Então, por isso que ele não está funcionando. Ele funciona quando você vai mostrar simplesmente a lista. Quando você só mostra a lista sem dimensionar ela, né, sem dizer qual que é o tamanho, você coloca a lista, ele vai colocar a lista, por causa desse setVisibleRowCount, mostrando apenas 5 itens. Então, nós temos lá um painel de rolagem. Ele é definido através da classe JScrollPane. Então, eu criei lá meu painel de rolagem, que é aquele que tem a barrinha vertical, e a lista está nele, né? E aí, o que acontece? Para o meu JScrollPane, eu passo a minha lista como parâmetro na hora de construir o objeto. Chamei lá o construtor passando ele. E a gente tem os modos de seleção da lista, né? A nossa lista tem os modos de seleção. Então, a gente vai setar qual que a gente deseja, que é o Set Selection Mode, e qual que é o modelo que eu quero, né? As listas têm uma classe específica, que é o List Selection Model. O List Selection Model, ele tem algumas constantes estáticas que mostram para a gente a forma de seleção. Eu estou utilizando aqui um método Single Selection, ou seja, seleção simples. Eu clico em um item e ele seleciona apenas um item por vez. Se eu clicar em mais de um, né, ficar fazendo múltipla seleção, ele não permite. Então, nesse caso, eu estou utilizando um método de seleção simples, um objeto por vez. E aí a gente faz lá o posicionamento dos nossos objetos e vamos colocar a ação do nosso botão, né? Como que eu vou pegar aqui a ação do nosso botão? A gente tem agora que a nossa lista, ela devolve o valor selecionado. E ela devolve isso aí em forma de objeto para a gente.
e a gente tem que pegar o toString desse objeto daí, e aí, beleza, a gente transformou esse objeto em string e a gente pode manipular. E é isso daí que eu estou fazendo. Eu estou setando dentro daquele rótulo que a gente colocou a informação. O estado é, e eu pego o item selecionado, o item que está selecionado, o valor dele, e converto esse valor para string, e aí eu posso exibir. Agora vem uma coisa importante. Na hora da gente adicionar na nossa tela, eu não estou adicionando a minha lista. Se você ver aqui, eu tenho o painel de rolagem, o exibir e o rótulo. Realmente, eu não adiciono a lista. Por quê? Porque o painel de rolagem é um container. Lembra daquele termo técnico que a gente falou, container, que é o objeto que contém outros? Então, nós temos aqui um objeto que contém outros objetos. O painel de rolagem é um container. Então, se eu colocar minha lista dentro do painel de rolagem, eu não preciso adicionar a lista, eu preciso adicionar o painel de rolagem. Por quê? Quando eu adiciono o painel, a lista já está dentro dele. Então, coloquei o painel na minha tela, a lista já está lá dentro dele, já vai aparecer. E aí depois o meu botão e o meu rótulo também bonitinho para aparecer. Vamos ver outras possibilidades com uma lista, né? A lista tem algumas possibilidades legais. A lista 2. Vamos ver lá a lista 2. A lista 2 tem algumas possibilidades. A gente tem que fazer as importações de alguns eventos, ou se não, coloca lá o swing event, um asterisco também vai resolver. Agora, olha só que legal. Vou rodar esse cara para a gente ver o que acontece. Eu tenho aqui a minha lista. E aí, cliquei em uma lista. Ele já, olha, na hora que eu clico, ele já mostra. Oh, que diferente. O outro eu tinha que clicar no botão exibir. E aí aqui, ó, seleção da lista. O estado é São Paulo. E se eu usar a setinha para baixo? Olha, estou clicando com a setinha para baixo. Seria como se ele tivesse selecionando na lista. É isso mesmo que está acontecendo. Então, com a seta eu consigo fazer isso daqui. Só que eu também fiz a implementação no botão exibir. Quando eu clico no botão exibir, ele vai lá e fala, olha, o estado é Espírito Santo. Cliquei em São Paulo, seleção da lista, o estado é São Paulo, cliquei no botão, o estado é São Paulo. Bem bacana, então você pode fazer isso daqui. O que nós temos agora temos a possibilidade de clicar na nossa lista e ele exibir, ou clicar no botão e ele exibir. Vamos ver as diferenças, né? Primeiramente, para que isso aí aconteça, né? Eu estou importando o Java AWT e o Java AWT.event da mesma forma. Java X Swing, Java X Swing.event, importando dois eventos. O primeiro que eu estou importando é o List Selection Event. Então, é um evento de seleção de lista. E já que eu tenho um evento de seleção de lista, eu tenho que ter quem controle esse evento. Quem controla o evento de seleção de lista é o ouvidor dele. Então, eu tenho um List Selection Listener. Esse cara é quem controla isso daí. Nosso programa está muito parecido com o anterior, né? E aí a gente também ainda está tentando ver quando que esse cara vai funcionar. Estamos jogando dentro de um painel de rolagem, ainda a seleção ela é única. E agora a gente tem o botão exibir. Eu coloquei aqui um destaque, né, para a gente ver que essa ação aconteceu dentro do botão. E essa ação é o lista.get select value convertendo para string. Perfeito. Agora eu tenho a possibilidade de usar também a mesma coisa dentro do lista. Quando eu clico na lista, eu posso fazer isso daqui, ó. Seleção da lista. Tá lá. Bem interessante. Eu posso fazer lista.getSelectValue, converto para string e concateno lá com o meu texto. Só que o importante é notar o seguinte. Quando eu estou lidando com um botão, deixa eu só colocar aqui para os dois aparecerem juntos. Olha lá. Quando eu estou lidando com um botão, eu estou adicionando um ouvidor de ação. Agora, quando eu estou lidando com a lista, eu estou adicionando um ouvidor
de seleção na lista, né? De selecionar um item da lista. São dois ouvidores diferentes. Logo, eu tenho que implementar ouvidores diferentes. O primeiro, ele vai implementar um ouvidor de ação, um action listener. O segundo, ele vai implementar um ouvidor de seleção da lista. Então, é o List Selection Listener. Esses caras são interfaces e precisam ter seus métodos especificados lá, criados, né, codificados, implementados. O do Action Listener é o Action Performed. Então, eu tenho que colocar esse cara daqui. O do List Selection Listener é Value Changed. Então, quando eu modifico o valor de seleção da minha lista, ou seja, eu estou com nenhum item selecionado, eu selecionei o primeiro, ele vai executar esse cara. Quando eu mudo a seleção, ele vai executar esse cara. Então, se eu clico em qualquer um dos itens, ou eu movo com a setinha do teclado, né, e ele vai alternando entre os itens, é mudado o valor selecionado da lista. Quando o valor selecionado da lista é alterado, esse método é chamado, ele é invocado, ele é disparado. Logo, ele vai ter aqui a chamada do nosso método que a gente vai fazer lá, seleção da lista, o estado e ele vai pegar exatamente o que ele está mexendo. Para que a gente possa ver esse cara, vamos dar uma olhadinha. Então, eu vou copiar ele e eu vou lá no Google e vamos colocar lá para pesquisar agora, não mais o Action Listener, vamos pesquisar Javadoc, List Selection Listener. Vamos dar uma olhada para ver como que esse cara é. Vamos dar uma olhada lá no Javadoc dele. Olha que bacana. Ele não está dentro do AWT, ele está dentro do Java X Swing.event. Beleza, está lá dentro. Ele também é uma interface, então a gente pode ver que é uma interface, e ele estende o Event Listener, assim como o Action Listener também. Então, os dois são filhos de Event Listener, né? Legal. Vamos ver aqui os métodos que ele tem. Ele tem um método. O método que ele tem é o Value Changed. Então, o Value Changed é o valor que a gente tem. Ele é chamado quando o valor selecionado muda. É isso daí mesmo. Ele é chamado quando o valor selecionado muda. Se eu tenho nenhum item selecionado, tá lá, ele tá quietinho, não mudou o valor ainda, não tem nenhum. Aí agora eu vou lá e faço o quê? Eu seleciono um item. Ou seja, de nada passou para um determinado valor. Ele mudou o valor selecionado, logo ele é invocado. Então, quando muda a seleção na lista, ele vai ser invocado e aí acontece a chamada a esse método daqui que a gente pode implementar, como a gente implementou. Esse daqui, então, é a implementação, o método que existe dentro desse ouvidor de seleção na lista. Vamos ver aqui um outro exemplo. Agora a gente vai para o 3. Vamos ver lá Java JList 3, o exemplinho aqui. Vamos ver aqui o que acontece com esse cara. Rodando, né, nosso exemplo, tá lá bonitinho. Não tem nada. Se eu clicar no botão exibir, ele vai dar uma mensagem lá, ó, valores selecionados. Nenhum, porque eu não tinha nenhum selecionado. Ok. Vou selecionar São Paulo. Quando eu cliquei sobre São Paulo, ele já executou o método de foi modificada a seleção, né? O método de modificou a seleção, ou seja, uma seleção na lista, ele já falou lá, o estado é São Paulo. E se eu mandar exibir aqui? Olha lá, valores selecionados, São Paulo. Perfeito. Agora, eu posso, por exemplo, selecionar mais de um. Ele ainda continua mostrando São Paulo, porque foi o primeiro selecionado, mas agora eu consigo mostrar um conjunto de valores. Eu poderia pegar, por exemplo, mostrar todos, né? Olha lá, exibir, e ele mostra todos os estados selecionados. Ok. Vamos ver como foi feita essa implementação. A gente tem dois casos acontecendo agora. Continua tudo igual, com exceção dessa linha. Olha lá. Eu tenho uma constante que é o múltiplo intervalo de seleção. Essa constante daqui, ela me permite fazer múltiplos intervalos de seleção. O que é um múltiplo intervalo de seleção?
eu posso fazer uma seleção de uma parte até outra. Então, eu fiz um conjunto aqui. Quando eu mando, ele está selecionado de um determinado item até o próximo. Mas e se eu quisesse, por exemplo, selecionar o primeiro, o quarto, o quinto e o último? Eu posso fazer um múltiplo intervalo de seleção. Ou seja, eu posso ir selecionando, pressionando Ctrl e selecionando os itens que eu quero. Ou eu posso determinar uma faixa. Eu clico no primeiro, pressiono Shift, clico no último, e ele faz a seleção de uma sequência de valores. Dessa forma aqui, ó, eu tenho lá bonitinho para gente. Ó, que legal, a gente consegue fazer a seleção dos nossos valores de forma múltipla em intervalos distintos. Voltar um pouquinho aqui no nosso Javadoc. Esse cara, ele fala assim, olha, você deve ver aqui esse tal de list selection mode, viu? Model. O que esse modelo faz para a gente? Esse modelo, ele tem algumas coisas interessantes, né? Ele tem 3 constantes. Essas constantes são as seguintes. Ele tem aqui fazer múltipla seleção num determinado intervalo. Então, eu posso fazer várias seleções e eu tenho o single interval. Eu tenho um intervalo simples. Eu posso pegar um conjunto. Então, de tal a tal. Ele é sequencial. Eu não posso ter vários trechos selecionados. Ou, se não, o single selection, que ele vai pegar apenas um item, né? Então, é uma seleção simples. Selecionei apenas um. Então, esse cara é bem interessante. São 3 as formas de seleção. Seleção única, pego um item por vez. Eu tenho uma faixa contínua, que é o Single Interval Selection. Eu tenho que pegar de um determinado item até outro determinado item, sequencialmente, esse conjunto de valores. Ou eu posso ter um múltiplo intervalo de seleção. Posso pegar vários, né, vários intervalos de seleção. Posso pegar um conjunto, mais um, e isso daí é totalmente possível com essa constante daí. São esses os 3 métodos de seleção em uma lista que nós temos. Então, fica aqui a descrição dos métodos que a gente pode utilizar para pegar. Esse daqui, então, é o que me permite vários conjuntinhos. Vamos ver a implementação. Nossa implementação agora do nosso botão, ela mudou um pouco. Por que ela mudou um pouco? Porque eu preciso, nesse exato momento, pegar lá, né, todos os meus objetos. Então, o que eu fiz? Criei um array de objetos. E aí, o get select values, ele vai retornar para a gente nossos objetos. Vamos ver aí o que uma lista faz, né? A gente vai pesquisar esse cara. Nossa lista é determinada por um JList. Então, vamos pesquisar um JList. E vamos ver aí o JList funcionando. Pesquisei lá a documentação do JList. Está aqui, bonitinho. A documentação do JList está aqui. Ele está falando que ele é uma classe e ele fica dentro do JavaX, .swing. Então, vamos ver esse cara daqui. Nós temos aí algumas coisas, ó, as formas de criar, a gente tem alguns construtores e a gente tem aí os nossos métodos. A gente está utilizando aqui um método chamado getSelectValues, pegar os valores selecionados, né? Então, posso pegar vários valores selecionados. getSelectValues, cadê? Aqui, ó. Não tenho. Eu estou vendo certo, né? Deixa eu ver. Não. Não estou. Não, só queria o list. Isso, JList. Esse cara. Agora sim. Esse cara daqui, ele pega através do método getSelectList, getSelectValues, né? Os valores selecionados na lista. Então, ele tem alguns exemplos que você pode dar uma olhada na documentação de como pegar esses valores. Eu posso pegar um conjunto, né, pegar todos os elementos ou pegar somente os selecionados. No que a gente está montando, vale muito a pena pegar somente os selecionados, que eu quero selecionar alguns e mostrar esses selecionados. Então, aqui na documentação, você pode dar uma olhada de como pegar esses objetos selecionados, né?
tem aqui alguns exemplos bem legais, vai mostrando como que funciona a quantidade de elementos, né? Diz quantos elementos a gente pode ter numa lista, 2 elevado a 16, se eu não estou enganado, mas já é bastante, é uma lista já com muita coisa, né? E aí a gente pode ver aí brincadeiras de selecionar algum item e ele deixar marcado de alguma forma, pintar o item de formas diferentes, e a gente tem vários métodos que são implementados, né? Esse cara é bem interessante para a gente dar uma fuçada e ver aí as possibilidades. Vou deixar aí a brincadeira, e aqui o que a gente faz? A gente pegou e jogou ele para dentro de um array. Agora que eu tenho ele dentro de um array, o que eu faço? Eu itero ele, né? Vou passar por todos os elementos. Aí eu vou acumulando, nesse caso, dentro de uma variável string aqui, e aí depois eu exibo. E aí a gente entra no outro cara bem legal que todo mundo gosta, que é o JOptionPane, né? O JOptionPane é um dos clássicos que todo mundo gosta de usar. Vamos dar uma pesquisadinha rápida nele, né? Ó. Deixa eu ver. JOptionPane. O JOptionPane tem aqui algumas coisas legais que a gente pode brincar com ele, né? Ele também ele é uma caixa de mensagens, né? São os painéisinhos de mensagens ou de opções, e a gente tem várias formas, né, de ser implementado. Ele tem aí a forma de um diálogo de confirmação, um diálogo de entrada, um diálogo de mensagem ou um diálogo de opções. São as formas que a gente pode implementar. No nosso exemplo, a gente está utilizando aqui a forma dele como um diálogo de mensagem, para ele mostrar uma mensagem para a gente. Então, aqui tem a definição de como ele funciona, né? Está explicando tudo bonitinho. Tem lá, ele pode ter um desenho de mensagem de erro, que aí ele mostra, né, um triângulo vermelho, um information, uma exclamação, a exclamação não, é um i, né? A information é o i, um warning, uma exclamação, uma question, uma interrogação, ou senão ele não mostra nenhum desenho. Você pode colocar alguns botões, existem lá os botões padrões, ou você pode colocar sim e não, sim, não e cancela, ok e cancela. São possibilidades aí de inserção de botões que você tem nele, já vem pronta, ele já coloca os botõezinhos bonitinhos lá. Você tem como respostas possíveis, né, aos diálogos, respondeu sim, respondeu não, cancelou, respondeu ok ou simplesmente fechou, né? Então, são as várias possibilidades. E aí você tem aqui algumas formas de montagem, por exemplo, de confirmação, um diálogo de confirmação, e aí você vai ter um título e depois vai ter um texto que aparece. Então, o título no diálogo e o texto que aparece nele. E quais botões eu quero que apareça no meu diálogo? Sim e não. Então, faça tal coisa, fechar a aplicação, sim ou não? Pode colocar aqui desta forma. E aí você tem os vários, né, diálogos que você pode utilizar. Muita gente gosta de usar o Show Input Dialog, que ele vai fazer um texto e vai aparecer uma caixa de texto, né, uma janela com uma caixa de texto, você digita a mensagem que você quer, você clica no OK e ele devolve um valor string para você. E aí ele devolve, você joga numa variável string e você pode lidar com isso daí sem problema nenhum. É bem interessante as possibilidades que as caixas de diálogo têm, né? Facilita bastante as brincadeiras, e aí a gente tem algumas coisas bem legais aqui. Nesse caso, no Message Dialog, eu tenho aqui uma referência que está null. Essa referência null diz respeito a quem esse cara vai aparecer. Então, ele vai centralizar sobre alguém? Não, eu passei null. Se é null, ele vai pegar o desktop como referência, a nossa área de trabalho, e ele vai colocar essa janela no centro da nossa área de trabalho. Se eu passar um outro objeto aqui, ele vai colocar a nossa janelinha de mensagem sobre o centro desse objeto que a gente está passando aqui como referência. E ele vai mostrar a mensagem montada bonitinha, e aí fica legal para a gente visualizar. Essa é a grande sacada, a grande ideia dessa exibição daqui. A gente está fazendo uma exibição simples. Ele exibe e mostra lá uma mensagem de OK ao final. O nosso list selection ainda continua da mesma forma, a gente não mudou ele,
simplesmente para mostrar que eu clico, ele vai selecionando e vai mostrando. Como eu não estou pegando os valores selecionados, eu estou pegando simplesmente, né? Vou quebrar aqui para ficar mais fácil de ver, né? Como eu estou pegando somente o valor selecionado, get select value, então o valor selecionado, diferente de pegar os valores selecionados, né? Aqui é um conjunto, aqui é um valor único, então dá essa diferencinha daí, muito importante para a gente. Mostra somente um nesse caso, lá a gente vê um conjunto sendo exibido. Vamos ver aí as possibilidades, a gente viu 3, temos uma lista aqui, opção 4. Uma quarta possibilidade. Vamos ver esse cara. Eu abri? Não abri. Agora sim, vamos ver esse carinha daqui, o que acontece, né? Não sei se eu implementei ele, né? Não implementei. Eu estava fazendo, mas eu não terminei. Alguns ainda falharam. Tá bom os 3 aí para a gente continuar. Eu não consegui terminar esse. Vamos para o próximo objeto. Os demais eu acho que eu não terminei de implementar. Caixa de senha, a gente já viu caixa de senha, né? Mas é legal comentar. Um exemplo do JPassword. A gente tem lá um JPassword Field, que é a nossa caixa de senha. A caixa de senha, a gente já viu o funcionamento dela em um dos exemplos lá de botões com ação. Ela tem lá a nossa senha, a gente digita, ela não aparece o caractere. Perfeito. Mas o que a gente tem a partir disso, né? O que a gente pode fazer de diferente? A gente poderia, por exemplo, mudar a fonte. Então, a gente tem a possibilidade lá de utilizar a cor da fonte, a gente pode mudar para a gente ver a corzinha sendo digitada de forma diferente, né? Então, colocar aqui, ó. Agora em vermelho, né, aparecendo. Vamos ver outras possibilidades. A gente pode mudar a cor da fonte, a gente pode colocar uma cor de fundo, então é interessante também. Dá para você brincar de mudar a cor de fundo, colocando set background, compilando, executando. Aí agora a nossa caixinha de senha fica com uma cor diferente, é uma outra possibilidade. Vamos ver mais algumas coisas de formatação desse objeto visual, né? Você pode mudar a fonte. Então, a fonte também é bem tranquila. Background, eu não abri? Não abri, deixa eu abrir aqui. Acho que eu cliquei e não abri. Aqui. Abrir. Aí sim. Eu não mudei fonte? Fonte. Mudando a cor da fonte eu já tinha aberto. Isso aqui já foi feito. Cor de fundo. Vamos ver agora esse cara aqui. Esse cara aqui eu acho que é importante. Isso aqui, ó. Vamos ver o que acontece agora. Antes ele estava aparecendo um pontinho, né? Agora ele está aparecendo asterisco. Eu posso mudar esse caractere daí, é possível, né? Então, como que eu mudo o caractere que está sendo digitado? Para mudar o caractere que está sendo ecoado, mostrado, né? Eu tenho, então, dentro da minha caixa de senha, eu tenho o método setEchoChar. Esse cara aqui, ele vai receber um caractere, não é uma string, é um caractere com o que eu quero. Se eu quiser, por exemplo, eu quero mostrar, sei lá, letra A minúscula. Então, digitei na minha caixa de texto, tudo que eu digitar, ele vai substituir pelo caractere A. Essa aí é uma grande sacada. Se você copiar isso daqui, só lembrando aí o que acontece, né? Você vai ter lá nada. Ele não permite você copiar. Ele vai ficar com a última coisa que eu copiei, né? Só vou colocar em comentário aqui, ó. Eu tinha copiado na outra vez o de Option Pane para a gente poder escrever. Ele não copia. Uma das características de uma caixa de senha, ela é segura. Então, ele não permite que você coloque o mouse lá, dê um duplo clique, selecione e copie o conteúdo dela. Mesmo que seja somente aqueles caracteres que estão sendo exibidos, ele não permite copiar os caracteres. Isso daí é interessante. Rodando para a gente ver outro exemplo, a gente pode colar. Colar pode. Recortar e copiar,
Não pode. Então, a gente não pode nem copiar e nem recortar. Mas a gente pode pegar uma senha, copiei a senha, vim aqui e colei a senha, funciona. Então, ele já tem todas essas características de segurança implementadas. É um objeto bem interessante quando você deseja usar uma caixa de senha, obviamente, né? Vamos ver mais um objetinho aí para a gente ficar mais feliz. Pô, caixa de combinação. Caixa de combinação é da hora. Vamos ver aí alguns exemplos de uma caixa de combinação. A caixa de combinação, em algumas linguagens, é conhecida como combo box. Então, a gente tem um J combo box. Vamos dar uma olhada aqui como funciona essa caixa de combinação. Está aqui a minha caixa de combinação. E olha lá, eu estou exibindo alguns itens. 1, 2, 3, 4, 5 itens. Só que tem uma barrinha de rolagem aqui, ó. Eu tenho mais itens para serem exibidos. Eu posso selecionar um e mandar exibir, ele mostra. Então, ó, seleciono um, pá, e ele vai fazer. É bem similar à nossa lista. Sim, é muito similar à nossa lista. O que acontece? Uma caixa de combinação, ela é uma caixa de texto combinada com uma lista suspensa agora. Só que a gente colocou nossa lista suspensa e a nossa lista ela tem já uma barra de rolagem aí que vai facilitar a nossa exibição e a gente pode manipular. Vamos ver como que esse programa daqui então foi implementado. Eu tenho lá nossa lista de estados e não mais de cidades, né? E aí tenho lá também o meu J-Combo Box, que eu chamei ele de lista, para facilitar. Ele também é criado da mesma forma, eu posso pegar e instanciar um J-Combo Box, passando lá o meu array de strings para ele montar. Agora, olha só, lembra que a gente tinha lá o row count? Então, olha aqui, set maximum row count. Eu estou colocando 5. Vamos ver se esse 5 está fazendo sentido agora. Estou exibindo aqui 5. É o tamanho da lista que você colocou. Vamos ver, né? Vamos ver se é realmente isso. Vou mudar agora. Eu tenho bastante elementos, eu vou exibir 9 elementos. Acho que eu tenho 10, se não estou enganado. Por isso que eu falei 9. Opa, agora funciona. Quando a lista é suspensa, é montado automaticamente, o row count começa a fazer efeito. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas sendo exibidas. Estamos exibindo 9 linhas. A gente tem uma ainda que ficou escondidinha aqui, porque são 10 ao total que eu tinha colocado, mas está aí. Você pode utilizar o row count para fazer mostrar quantas linhas você quer que sejam exibidas na tua lista. Isso daí é bem interessante, facilita bem a vida. É bem legal para a gente trabalhar com esse cara daqui. Então, esse combo box, essa caixa de combinação, que ele junta uma caixa de texto com uma lista suspensa, né, um botão e uma lista suspensa, ele tem tudo isso daí junto, né? Vamos ver novamente, ó. Ele tem uma caixa de texto, que tem um botão, que tem uma lista suspensa, que tem uma barra de rolagem quando necessário. E se eu tiver falando para exibir mais itens do que eu tenho na lista? Será que ele vai deixar espaços em branco? Eu tenho 10 itens, né? Eu vou colocar aqui para ele exibir 15. Vamos ver aí o que acontece. Compilando. Rodando. Tá lá. Ele mostra a quantidade que eu tenho. Perceberam também um outro detalhe? A barra de rolagem sumiu. Sim, se eu estou exibindo todos os itens, eu não preciso de barra de rolagem, logo ela é omitida, ela se esconde. Se eu tivesse aí menos exibição e mais itens a serem exibidos do que o espaço que eu tenho, a barra de rolagem voltaria aí a surgir. Essa é a grande sacada desse componente. Esse cara daqui é uma caixa que eu seleciono o item na lista. Ele não está deixando eu inserir. Ele seleciona um dos itens na lista, tá bom? Então, seleciona o item na lista. Isso aí é importante. Nossa brincadeira, então, agora, eu coloquei também um Virtual Key R no botão exibir, que eu posso clicar em selecionar e Alt R, ele já vai exibir lá embaixo. Pois não? Volta lá no programa, por favor. Pois não. O meu eu já voltei, só tem que atualizar aí para você. Acho que ainda não atualizou, né? Ainda não. Tô esperando aparecer aqui. Pera aí. É. Pequeno delay, né? Acontece.
Tá demorando. Normal, eu tô olhando numa tela ainda não atualizou, na outra aqui já foi. Depois eu testo aqui, senhor. Eu tenho o arquivo. Não O tá que que, vo- aparecendo. o que que você estava querendo ver? Então, tipo assim, ó, quando você abrir lá a lista com a barra de rolagem, Certo. você selecionar um. É quando você seleciona, a lista ela fecha ou ela continua aberta? Ela fecha. Quando Ah, você clica nela, ela fecha. Se você baixar, porque você tem tem os atalhos de teclado, né? Uma lista, você pressionando Alt e setinha para baixo, você abre ela. Com a setinha para baixo ou para cima, você navega nela. Se você uhum. der Enter, ele seleciona o item e volta. Então, essa é uma característica da lista, né? Ela funciona dessa forma daí. Eu vou colocar aqui um valor 5 novamente, só para dar a rolagem, e vamos ver se desempaca aí essa exibição. Agora foi. É que eu pensei o seguinte, quando você clica em Ó, eu exibir. cliquei, ó, Alt, setinha para baixo, Alt, setinha para cima, ele fecha. E aí depois setinha para baixo, ele vai mudando, mas Uhum. tá selecionando lá. Para fechar, você pode dar um Enter, ele seleciona o item bonitinho. Mas, então clica, abra a caixinha de novo aí, por favor. Pois não, Sei lá, vai em Bahia e depois, sem clicar, você aperta em exibir para enviar o negócio. Ele não vai selecionar, né? Ou vai? vai. Porque quando você mudou, ele muda lá em cima. E eu tô pegando esse cara daqui, que eu vou mostrar que é esse cara daqui que está sendo pego. Ele não tá pegando o item da lista. Ele tá pegando o que foi selecionado. E como eu Ah, mudei, ele já mostrou lá na seleção, se fizer isso, ele já vai funcionar. Então eu posso pegar a setinha para baixo, né? Vou lá no meu combo, lá a setinha para baixo, eu mudo para qualquer uma. Se eu der Alt R, ele já mostra também, que aí é o atalho para clicar no botão. é que eu pensei o seguinte, se esse texto aí de exibir estivesse embaixo aí da caixinha, Uhum. com ela aberta, quando você mandasse exibir, se ela não fechasse, ia tampar esse texto, né? Não, Ou empurrar ele. é funcionamento do Combo Box. Se você clica fora da lista, ela já esconde. Fecha. É Legal. dela mesmo. Então, se você chamar a ação do botão, ele vai simular o clique no botão. Se simulou o clique no botão, quer dizer que você saiu do objeto, logo ele esconde. Se você não tiver lidando nele, clicou em qualquer outra coisa, ele esconde. Já é característica de um combo box. O combo box funciona assim em qualquer local que utilize-se de um combo box. Se você estiver fazendo desenvolvimento web, tudo, ele segue dessa forma também. Se você clicar fora, ele some. Entendi. Tá Beleza. bom? Valeu. Joia. Vamos ver aqui outras possibilidades do Combo Box. Ah, não, desculpa, vou mostrar como que foi feito o código, né? O Combo Box também, ele tem uma forma de eu pegar o item selecionado, né? Então, eu estou pegando aqui o Get Select Item. Eu estou pegando o item selecionado do Combo Box. Peguei o item selecionado e belezinha. Converti ele para string, né? Que ele retorna o objeto para mim e eu já posso manipular ele numa boa. Vamos ver aí outras brincadeiras de possibilidade das caixas de seleção. Vamos ver aí mais uma. Nós temos duas possibilidades. Agora, eu tenho uma característica bem interessante na caixa de seleção. Eu tenho um set edge table true. Vamos ver o que nos gera esse set edge table true. O set edge table true, ele vai pegar e nos dar a possibilidade, ele continua funcionando igual, eu posso selecionar um item na minha lista, mas Bahia de Todos os Santos. Eu posso fazer isso. Eu posso agora escrever na minha lista o que eu quero. Se eu mandar exibir, ele vai mandar exibir exatamente o texto que está aqui. E ele está tendo agora a ação, né, a característica de funcionar como uma caixa de texto editável. Antes eu estava com uma característica de read only, né? Eu só estava com somente leitura, não podendo alterar o conteúdo da caixa. Ela estava lá simplesmente exibindo, mas não permitia a edição. Agora eu habilitei a edição. Por padrão, quando eu crio um objeto caixa de combinação, ou seja, combo box, né, um JCombo box, ele não é editável.
Eu tenho que, se quiser editar, eu tenho que ir lá e colocar forçosamente para ele ser editável. Aí ele permite a edição. Senão, ele não vai permitir. Essa é uma característica da caixa de seleção do Java, né? Ela inicia-se não editável. Você não pode editá-la. Você tem que forçar isso daí, tem que mandar isso aí acontecer. Essa é uma das características dela. Vamos para o próximo objeto que a gente vai manipular. O próximo objeto também é um objeto bem interessante e muito utilizado. É o caixa de checagem. Caixa de checagem é bem legal, a gente tem aí algumas possibilidades. É o famoso checkbox, ou JCheckbox. Vamos ver aí como que ele funciona. Vamos ver aí o funcionamento. Agora eu tenho uma telinha onde eu tenho uma caixa de texto que eu tirei a possibilidade de edição. Ela está lá, observe o estilo da fonte. Eu vou clicar aqui em negrito. Ele colocou o meu texto em negrito. Vou tirar o negrito, ele voltou com o meu texto para plano. Vou colocar itálico, ele inclinou o meu texto. Tirei o itálico, ele voltou com o texto plano. Posso colocar negrito e itálico. Então, esse cara daqui é uma caixa de seleção. Essa caixa é uma caixa de checagem, né? Que coloca um chequezinho, né? Uma marca. Essa caixa de checagem é utilizada para fazer múltiplas seleções. Então, a gente utiliza ela para fazer múltiplas seleções. Vamos ver como que funciona uma caixa de checagem de múltipla seleção. Primeiro, a gente vai ter que criar lá nossas caixas de checagem. São duas, né, que a gente tem. Então, JCheckbox, negrito, itálico. Legal. Aí foi criado lá, passando já o texto que eu quero. Então, checkbox negrito, checkbox itálico. E a gente colocou aí os mnemônicos para acesso, já foram posicionados. E agora a minha caixa, ela inicia-se com uma fonte padrão lá, a Sheriff, e a fonte é plana, ou seja, sem negrito e sem itálico, tamanho 14. E eu tirei a possibilidade de edição. Se lembra que no Combo Box, por padrão, ele já vinha falso? Numa caixa de texto, num text field, JText field, é o contrário. Ele já vem com editable true. Se eu quiser modificar essa característica, eu tenho que colocar false. É o que eu estou fazendo aqui. Criei duas variáveis inteiras. E aí, se quiser dar uma fuçada lá nas constantes, você vai verificar que as constantes de fonte retornam valores inteiros, né? Então, a constante plain retorna um valor e eu estou atribuindo para o N de negrito e o I de itálico. E o que acontece? Eu tenho agora uma ação de clique, né? Então, minha ação de clique, que eu estou criando sobre o meu botão negrito, é a seguinte. Se ele for clicado, ele vai atribuir para o N o que tiver no negrito. Se o negrito estiver selecionado, ele coloca bold. Se não, ele vai colocar plano. É isso daí. Ou ele coloca negrito, ou ele coloca plano. E ele vai atribuir isso para o meu N. Operadorzinho ternário aqui para brincar, porque eu não tinha usado, né? Então, eu tenho um método dentro do select, do checkbox, que é o isSelect. Ou seja, ele está marcado. Se ele tiver marcado, ele retorna true. Se não, ele retorna false. Se ele tiver marcado, ele retorna bold. Se ele não tiver marcado, ele retorna plano. E aí, o que acontece? Eu vou lá e falo, seta a minha fonte passando negrito mais itálico, essas duas variáveis. Porque se ele tiver plano nos dois, ele vai somar os dois e vai dar plano. Mas se o negrito tiver com valor bold, ele vai somar mais plano e vai dar bold. Se o negrito tiver plano e o itálico tiver italic, né, ele vai somar os dois e vai dar italic. Mas se eu tiver os dois, o primeiro em bold e o segundo em itálico, ele vai funcionar, vai colocar minha fonte tanto em negrito como em itálico. E a mesma coisa eu fiz lá para a caixinha de checagem itálico. Olha lá, se for italic, ele vai atribuir e a gente vai exibir da mesma forma. Por isso que quando eu rodo o meu programa, se eu clico em um, ele marca, se eu clico, ele desmarca. Então, ele ficou extremamente funcional, né? Então, tá aí a brincadeira de como ativar dessa forma aí a nossa chamada de alteração de fonte. Vamos ver mais um exemplo, né? A gente tem um outro exemplo que é o Radio Button. O Radio Button, ele é um botão de rádio, é aquele, né? É o redondinho.
O botão redondinho, diferente do quadradinho, ele tem uma característica. Ele deve de ser utilizado para quando você tem opções e você deseja selecionar uma dentre essas opções. Então, vamos ver aí as possibilidades. Vamos abrir esse cara. Deixa eu só ver se está tudo certo. Tá. Rodando, vamos ver aqui o nosso exemplo. É bem parecido com outro, porém, ao invés de utilizar o botão de checagem, eu estou usando o botão de rádio, esse daqui redondinho. O que eu posso fazer com o botão de rádio? Com o botão de rádio, está com texto plano, beleza? Não tem nenhuma formatação. Eu vou colocar negrito. Opa, ele saiu lá do plano e veio para o negrito. Ele marcou agora o negrito. Vou clicar no itálico. Eu não preciso desmarcar esse cara, porque não tem como agora, e eu vou lá para o outro. E ele muda, ó. Negrito, itálico, plano, negrito, itálico. Ele vai fazer dessa forma. E funciona muito legal essas ações. Como que foi implementado aqui? Aqui a gente tem um objeto a mais por trás dos panos trabalhando. Vamos analisar o nosso código. A gente tem nossa caixa de texto, que é onde aparece o textinho que a gente está modificando, e a gente tem os nossos botões de rádio. São 4 opções, que é o plano, o negrito, o itálico e o negrito mais itálico que a gente está utilizando. E eu tenho agora um button group. Esse button group daqui, eu criei 2 grupos, mas eu estou, por enquanto, utilizando um. E vamos imaginar esse primeiro grupo, como que ele vai funcionar. Foi feito lá as instanciações, então criamos o nosso test field, passamos lá que o plano ele inicia-se com true, ele já inicia marcado. E opa, peraí, olha, o true, eu coloquei true no primeiro e eu coloquei true no itálico. Então, o plano e o itálico deveriam ir marcados. E olha só, ele vem com o plano marcado. Estranho, né? Vamos entender o que acontece. Agora, eu criei lá o meu grupo 1, instanciando um button group. O grupo 2 eu vou mostrar daqui a pouco aí. Fiz as virtual keys, adicionei ao grupo. Então, aqui eu estou adicionando ao grupo 1 o plano, o negrito, o itálico e o negrito itálico. Então, estou adicionando os 4 a um grupo de botões. O grupo de botões ele vai te dar a seguinte característica. Ele vai fazer com que apenas um deles fique selecionado por vez. Bem legal, apenas um fique selecionado por vez. Eu não preciso me preocupar em, ao clicar em um, desmarcar os demais. Então, por exemplo, eu estou lá com o plano clicado, eu cliquei no plano. Se eu clicar no plano, os outros vão surgir. Eu vou colocar comentário aqui e vamos ver se eu não estivesse utilizando esse grupo de botões, o que aconteceria, né? Compilei, rodei. Olha lá, agora os dois estão selecionados. Ó, tanto o plano como o itálico estão selecionados. Eu posso vir aqui ó, e desmarcar. Só que quando eu cliquei, ele ficou itálico. Quando eu clicar aqui, ele ficou plano. Olha. Eu posso marcar todos. Então, essa seleção única, ela só é possível porque eu estou agrupando através do button group. Vamos fazer um teste agora. Eu vou criar 2 grupos, né? Vou pegar e comentar esse cara daqui. Tirar o comentário daqui. Tá aí a nossa brincadeira é essa. A gente agora tem um grupo que vai ter o plano e o negrito e um outro grupo que vai ter o itálico junto com o negrito itálico. Vamos ver o que vai dar de diferença aqui agora, né? Executando. Olha só, os dois estão selecionados. Se eu clicar no plano, ele não desmarca o plano, mas eu posso clicar no negrito, ele ficou negrito. Negrito itálico, plano. Ele sempre executa a ação do último clique, tá bom? É essa a característica. Eu cliquei, ele executou aquela última ação. Só que agora eu tenho 2 agrupamentos funcionando. E isso daí pode ser interessante quando você tem muitos botões de grupo, né, de radio button, e você tem várias coisas. Eu tenho uma seleção aqui e tenho outra seleção aqui. Eu posso agrupar esses 2 conjuntos individualmente. Não é porque eles são botões de rádio que eu vou ter que pegar e colocar todos numa única, né? Faz parte da brincadeira. Então, não tem essa preocupação.
Vou voltar ao que era, porque, né, eu quero que ele funcione direitinho. E aí a gente vai ver aqui o que acontece. Agora todos estão em um único grupo, eu consigo fazer. Vamos ver, então, quais foram as ações que foram desenvolvidas. Quando eu clico no plano, ele vai pegar e setar como plano. Quando eu clico em negrito, ele vai setar como negrito. Quando eu clico em itálico, ele vai setar a fonte como italic. Quando eu clico em negrito itálico, ele vai setar a fonte como negrito mais itálico. É isso daí, eu tive que colocar 4 ações, né? Para cada um dos nossos objetos foram colocadas ações. E aí, realizou tudo que a gente precisava. Agora, quando eu for adicionar, eu vou adicionar a minha caixa, o meu plano, o meu negrito, o meu itálico, o meu negrito itálico. Ué, mas é um ADD? Se eu adicionar o grupo lá, não resolveria? Vamos testar e vamos ver o que acontece. Vou comentar esses caras de baixo. Então, aqui todos eles comentados. E se eu quisesse adicionar, né, tela.add, e eu vou adicionar agora grupo 1. Compilando. E aí eu tenho um problema. Ele é um objeto que não dá para a gente utilizar porque ele não é visual. Ele é uma técnica por trás aí dos panos de agrupamento. Logo, eu não posso fazer. Ele não é um container. Feito isso daqui, a gente entende que esse cara não pode ser executado. A gente precisa, então, fazer com que todos os objetos sejam adicionados à tela individualmente aí, por causa da nossa característica do funcionamento deles. Feito isso daí, eu falo que o foco vai para o primeiro dos meus botões de rádio. Por quê? Porque eu quero fazer isso daqui, ó. Com a setinha, né, eu posso pegar e fazer Alt P, ele vai lá para o plano, Alt N, ele vai para negrito, Alt I vai para o itálico, Alt E, ele faz os dois. Então, ele faz essas alternâncias, e se você tiver com foco neles, né, eles estiverem selecionados, você pode utilizar a setinha para um lado e para o outro, para cima e para baixo, que ele funciona bonitinho, e ele vai fazer a execução dos métodos. Beleza? Esse daí está fechado, essa é a brincadeira, bem tranquilinho também. Vamos ver mais um objeto aí para a gente poder brincar um pouco mais. Eu vou pular projetos, porque eu acho que não está tão interessante ainda. Vamos para dicas em objetos. Vamos ver como que a gente coloca dicas em objetos. O que são dicas em objetos, né? Vou abrir esse cara aqui. O que esse botão daqui faz? Ele aparece uma dica para mim, ó, compila o código atual. O que esse botão faz? Executa ou visualiza o arquivo atual. Então isso é uma dica em um botão? Sim, isso é uma dica em um botão. Eu tenho a possibilidade de parar o mouse sobre um botão e ele fazer lá um hint, né, uma mensagem. Botão, vamos lá, botão usado para abrir algo. Vem aqui e mostra. Botão que será usado para sair. Você tem, então, essas características interessantes. Você pode colocar um hint ou um tip, né? Em algumas linguagens é chamado de hint, em outras é chamado de tip. E no caso do específico do Java, ele chama de tip. Como que a gente vai fazer isso daí, né? Para colocar, eu tenho os meus botões, e agora, se eu quiser setar uma mensagem, né, de ajuda, isso é uma das funcionalidades de acessibilidade, né, que mostra um texto para ajudar, orientar o usuário qual é a função. Nós temos aqui um método chamado setToolTipText. Então, vamos inserir um texto de dica para aquela ferramenta, né? Então, a gente vai inserir um texto de dica para a nossa ferramenta. Essa é a ideia dele, e ele funciona bem tranquilo assim. Você vai lá e coloca o objeto que você quer, ponto setToolTipText, e coloca a mensagenzinha que você quer, que quando o mouse passe e pare em cima dele, ele mostra para você qual que é essa dica, né? E passou alguns segundos, ele some.
é a característica dele. Ele fica alguns segundos e depois some. Se você parar lá em cima, ele vai ficar algum tempo, e aí depois de algum tempo, esse cara daqui, ele some, e é essa ideia que vai ter aqui na execução do nosso programa. Então, eu executo, ele vai ficar parado lá mostrando, e depois de um tempo, ele vai sumir. Essa é a grande sacada e é assim que ele vai fazer para funcionar. O único botão que tem alguma ação implementada é o botão sair. O botão olá não foi feito nada, só foi mesmo para a gente ver o tooltip, né? O tooltip tem umas possibilidades ainda, né? Vamos ver aí outra possibilidade. Você pode mudar a cor dele, né? Porque por padrão ele tem um padrão azul estranho lá do Java, mas você pode mudar isso daqui. Vamos ver essa mudança, o que, que acontece, né? Eu posso colocar aqui uma cor, tá vendo que ele está com uma cor, eu posso clicar, a partir de agora ele está com outra cor. Eu posso mudar isso daí, é uma forma de alterar a cor dele. Para alterar essa cor dele, a gente tem uma técnica aí que temos que usar o User Interface Manager, né? User Interface Manager, você vai fazer lá um put, colocar, e aí no que você quer colocar, né? No tooltip.background, eu quero colocar o System Color Info. Esse info é essa cor amarelada mesmo que tem. Então, é a cor do sistema já que eu estou pegando. Eu quero as cores de info. Se não, você poderia ver, por exemplo, fazer isso daqui, né? Se acontecer isso daqui, eu vou colocar verde. Inicialmente vai ficar verde. Vou deixar lá um verdão. Esse verdão, vamos ver como que ele fica bem, bem forte. Ele chama bem atenção. Olha lá. Ele literalmente é um verde que incomoda, né? Cliquei, parei em cima do objeto e agora você vê que ele mudou a cor. Essa é a grande sacada. Você pode manipular, mexer com as cores, né? Dá dica também, né? Isso aí é bacana. Vamos ver mais alguns. Temos... isso aqui é importante. Esse aqui de data, hora, é extremamente importante. Vou abrir o de data e vamos ver aí como que funciona. Rodando, executando. Tá aí. Nós temos a nossa janela exibindo a data, né? A data tá bonitinha aí, formatada, mas foi montada para cima disso daí. O que eu tenho aqui, na verdade, né? Vamos ver o que acontece. Nós temos agora, para fazer essas formatações, são funçõezinhas básicas de conversão. Eu tenho aqui os dias da semana e eu tenho aqui os meses do ano, tudo para poder fazer as conversões. Eu estou utilizando algumas variáveis para pegar os valores, né? Dia da semana, dia, mês e ano. Eu estou utilizando agora um objeto do tipo calendar, que é o objeto que representa a data. Então, a data é representada por um calendar. E aí, o que rola para a gente fazer isso daqui? Quando foi criado, eu tenho algumas constantes do meu calendar. Eu tenho o Day of Week, que é o dia da semana, ele joga para o DS. Eu tenho o Day of Month, que é o dia do mês, então de 0 até 28, 29, 30 ou 31, dependendo do mês, e se é ou não bissexto ano. Month para pegar o mês e year para pegar o ano. E aí eu faço a junção. Beleza, fiz a junção. Aí você fala, legal, então eu posso utilizar isso aqui para fazer a exibição da minha data. Perfeito, pode. Mas eu tenho algumas outras possibilidades que são bem interessantes. Vamos dar uma olhada aí nessas possibilidades quando eu estou falando em questão de hora, né? A questão da hora é um detalhe bem legal. Ela utiliza-se de uma outra característica. Eu vou exibir aqui e vamos ver como que a gente vai fazer. Tá aí, nosso programa ele vai exibir depois de algum tempo a nossa hora. E como que essa hora vai ser exibida? Ela vai ser exibida depois de um determinado tempo, ele tem uma atualização. Eu posso transformar essa atualização tão rápida e transformar ela tão transparente que a gente vai pensar que está ocorrendo naturalmente no nosso programa. Vamos ver aí como que a gente vai fazer essa atualização. Então, vou ter que fazer a importação do Text Decimal Formatter para a gente poder trabalhar. Tive que importar algumas coisas do Java útil, né? Tenho aí um Decimal Format que vai estar dentro
que eu vou chamar de formato, e a minha hora vai ser do tipo calendar. Beleza, a gente fez tudo bonitinho. Agora tem uma técnica diferente aqui. Lembra que a gente já instanciava e criava o nosso objeto? Agora eu estou fazendo diferente. Eu estou criando um objeto do tipo Action Listener. Então, ele não está sendo atribuído a um objeto visual. Então, não estou utilizando o ADD Action Listener chamando anonimamente. Eu estou criando um objeto, eu estou dando um nome para ele. O nome que eu estou dando é tarefa. E aí, eu peguei, fiz lá a chamada do construtor e implementei o método para não precisar fazer uma classe por fora, né? E aí, eu chamei esse método de horas. Esse cara é o horas. O que o horas faz? O horas, ele vai pegar aqui, vai pegar uma instância do calendário, e aí eu vou pegar a hora do dia, o minuto e o segundo. Eu vou pegar cada uma dessas características e vou atribuir para as minhas variáveis. E eu vou passar agora através do meu formatar, que é meu objeto que foi declarado aqui, que é o decimal formatter, né? A gente vai fazer essa formatação. Então, aqui eu estou falando que eu quero a minha hora no formato de 12 em 12 horas. Se eu quisesse ela no formato de 24 horas, poderia colocar aqui 24, bonitinho. Agora, por exemplo, eu vou colocar de 12 mesmo para deixar. Eu quero que tenha 2 casas decimais de exibição para cada um deles. Só colocar 2 casas decimais de exibição. O meu formatar, ele vai receber, então, a minha quantidade, né? Meu número que eu quero formatar e a string para a gente formatar ela. E ele devolve esse negócio formatado para a gente. Olha só que interessante agora. Agora que vem a grande sacada. Eu estou utilizando um timer. Um timer é um temporizador, não é um relógio. É um temporizador. É algo que vai disparar a execução de tempos em tempos. Então, ele fica dentro do Java Swing, tive que importar ele todo, então tá lá Java Swing Timer, chamei ele de time, que é a minha hora, e aí eu tô falando que ele é 10.000, ele chama tarefa. A cada 10.000, ele chama tarefa. A cada 10.000, ele chama tarefa. Mas é 10.000 o quê? 10.000 milissegundos, ou seja, a cada 10 segundos. Se eu quisesse a cada 1 segundo, eu colocaria 1.000. Então, a cada 1 milissegundo, ou seja, a cada 1.000 milissegundos, a cada 1 segundo, ele executa a tarefa. Só que se eu colocar o timer só por colocar, né, a gente criou aqui o time, ele não funciona. Eu tenho que dar um start nele para funcionar. Agora, olha só a diferença. Tá aí, ó, funcionando. A cada 1 segundo, ele vai fazer a atualização da hora. Ah, então quer dizer que o timer serve para mostrar a hora? Não, não serve para mostrar a hora. Ele é um temporizador, ou seja, ele vai forçar a execução de uma determinada tarefa a cada determinado X milissegundos. Se você tiver, por exemplo, que atualizar um dashboard, né? Você tem sua tela principal com informações e você quer a cada, sei lá, 10 segundos, a cada 1 minuto, a cada 1 hora, você atualizar as informações e colocar lá cards para que eles possam ser exibidos sem que o usuário tenha que fechar e abrir novamente a aplicação para aquelas informações serem atualizadas ou clicar num botão, por exemplo, para recarregar, né? Se você quiser isso daí, você pode utilizar um temporizador, um timer. E aí, o nosso timer funciona para essas sacadas, para essas jogadas aí. É bem útil, bem interessante para a utilização. Vamos ver mais um objeto aí para a gente ser feliz. Eu vou pular o área de trabalho, múltiplas janelas, outros exemplos e o projeto por causa do tempo, né? Eu vou em menu aqui porque é muito importante, muito útil para a gente. Vamos ver aí um exemplo de menu. Vou rodar esse cara. Então, o nosso menu, como que funciona? Eu tenho agora, ó, só uma barra de menu. Aqui, ó, a minha barra de menu aqui, ó, bonitinha. E eu tenho um menu. Eu cliquei em opções e ele mostrou lá algumas opções. Se eu navegar sobre elas, eu consigo, né, ver que ele seleciona uma dessas opções. Não tem ação nenhuma ligada a elas, mas eu posso fazer. A gente pode criar menus para as nossas aplicações e aí é bem interessante. Vamos ver como que os menus são montados. Nós temos alguns componentes que fazem parte do menu. O menu ele é composto basicamente por 3 componentes, então você precisa de 3 classes, 3 objetos para a gente manipular isso daí. O primeiro é a barra de menu, então é o
menu bar. É aonde o menu vai ficar na nossa tela. É uma barra que a gente vai colocar, normalmente ela é no canto superior, né? Ela vai ficar aqui na parte superior da nossa aplicação, abaixo da barra de título já vem a nossa barra de menu. E aí a gente vai colocar menus e itens de menus. Cada um tem uma característica. O menu, ele é um botão que tem a possibilidade de ter itens dentro dele. O menu item, que é o outro JMenu item, ele é o último dos últimos dos últimos. O JMenu item é a ação final, é o botão final. Ele não pode ter filhos, né? Se você for olhar como que funcionou o nosso menu, eu coloquei lá opção, eu cliquei nela, ela me mostrou uma lista. Então ela vai ter o limpar, o fonte e o sair. Vamos ver como que a gente monta esse cara daí. Primeiro, a gente tem que instanciar a nossa barra de menu. Então, barra igual a new JMenu bar. Acabei de criar minha barra de menus. Minha barra de menu está lá. O que eu coloco na barra de menus? Eu posso colocar um menu ou um menu item. Se eu não tiver nenhuma ação associada, é um menu item. Então, vamos ver agora aqui. Eu disse para minha aplicação, então, a minha janela, ele vai pegar e falar set JMenu bar. Diga qual que é a barra de menu que eu vou trabalhar. E eu coloquei qual é a barra de menu que a gente vai trabalhar, que é a barra que foi criada aqui. Agora, eu vou criar o menu de opções. Criei lá opções igual ao J New Menu. Me enrolei todo. J Menu, né? New J Menu opções. E eu adicionei ele à minha barra. Pá, coloquei ele lá na minha barra. Ele está dentro da barra. A barra é um container, contém ele. Coloquei. Beleza. Agora eu tenho meus outros três itens de menu, que é o limpar, o fonte e o sair. Instanciou cada um deles bonitinho, e agora o que acontece? Eu vou pegar e colocar as minhas teclas de atalho. Tá lá minhas teclinhas de atalho para cada um deles. Coloquei minhas teclas de atalho, bonitinho, e agora o que acontece? Eu vou adicionar, né, esses itens de menu ao meu menu opções. Então eu vou pegar e adicionar o limpar, o fonte, e eu tenho uma barrinha de separação. A barrinha de separação é o ADD Separator. Ele vai colocar aquela barrinha de separação para organizar os nossos menus. E por último, o sair. E fiz essa montagem. Ou seja, dentro da minha aplicação, eu disse que eu vou ter uma barra de menus. Dentro da minha barra de menu, eu tenho o menu opções. Dentro das opções, eu coloquei o limpar, o fonte e o sair. E aí, o que acontece? Beleza, eu preciso adicionar a minha tela? Não, por quê? Porque o set menu bar, né, esse comando, esse método, já vai setar ele lá para mim. Eu rodando a minha aplicação aqui, compilando, rodando, você vai ver que ele já vai aparecer uma barra de menu aqui, bonitinha. Então, aqui é a minha barra de menu. Tem um menu de opções e tem os itens de menu aqui que vão aparecer. E se eu quisesse, por exemplo, colocar um item mais aqui na barra, eu posso? Posso. Vamos fazer essa experimentação. Vou colocar um item lá na minha barra. Eu vou colocar, por exemplo, o limpar. Vou comentar aqui, eu vou colocar o limpar. Então, eu não vou adicionar ele. Vou colocar o fonte. Eu quero colocar o fonte. Não sei por que deu fogo nos olhos, eu vou colocar o fonte. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o fonte. Eu tenho que adicionar ele à barra, né? O fonte já existe, então eu vou colocar ele aqui. Barra.add fonte. Adicionei o item de menu lá na minha barra. Vamos ver o que acontece agora? Executando. Olha lá, ele saiu daqui e ele virou aqui, minha fonte. Eu posso clicar nele, ele não tem ação nenhuma associada, né? Mas é isso daí, ele pode ser colocado. E se eu quisesse colocar o fonte antes de opção, o que eu teria que fazer? Eu teria que mudar a ordem, né, de inserção. Como eu estou inserindo aqui minha opção, quem entra primeiro é esse cara. Deixa eu deixar ele comentado aqui, vou copiar ele, né? Vou deixar ele só comentadinho e vou passar ele lá para baixo. E agora eu estou mudando a ordem de inserção, né? Mudei a ordem de inserção. Aí eu tenho fonte e tenho opção. Olha lá, fonte e eu tenho opção. Tá aí o que acontece. É esse o layout dele de funcionamento. Vamos inverter agora, vou voltar ao que era, né, para
para ficar organizado, para ficar dentro do... Cadê? Aqui, sem o comentário. Belezinha, tá exatamente como estava antes, né? Vamos ver mais opções. Vamos ver aí agora uma outra opção de menu. Eu tenho agora essa seguinte possibilidade. Vamos lá, executar. Eu posso agora colocar um subitem no meu menu. Então, eu tenho o menu de opções e dentro de fonte eu tenho mais opções. E dentro de cor eu tenho mais opções. E aí, olha só, eu já começo a montar um menu que parece ser mais significativo para a nossa aplicação. Legal, vamos ver isso aqui então funcionando. Como que eu monto essa estrutura daqui? Essa estrutura ela vai ser montada da seguinte forma. Eu preciso criar todos os meus objetos. Eu preciso saber quem abre o que, né? Eu preciso ter a minha barra de menus, então meu JMenu bar. Eu preciso ter o meu menu. O menu é aquele que tem itens. Então, se você olhar a nossa aplicação, o que acontece? A nossa aplicação, ela tem o opções tem itens. Então, ele é um menu. O limpar não tem itens. Se ele não tem itens, ele é um menu item. O fonte é um menu. Então, ele abre outras opções. O sair é um item. O cor é um menu. O estilo é um item e o tamanho é um item. Agora, azul, verde, vermelho, amarelo, preto, todos esses daqui, eles são itens. Então, a gente pode ver exatamente, né, aqui na nossa aplicação. Olha lá, opção é um menu. Quem mais? O fonte e o cor. São os 3 menus que nós temos. Opção, fonte e cor. Agora, limpar, sair, estilo, tamanho, azul, verde, vermelho, amarelo e preto, todos esses daí são itens de menu. Isso daí é a montagem dos nossos menus. Feito isso, o que acontece? A gente instancia esses caras todos, a gente vai adicionar primeiro o opção na nossa barra. Então, o opção, ele entra dentro da barra. Dentro da opção, eu vou colocar a fonte, o limpar, um separador e o sair. Aí, beleza, então foi feito isso aí, ó. Instanciei todo mundo, né? Coloquei tudo bonitinho. Dentro da opção, coloquei o limpar, o fonte, o separador e o sair. Dentro da fonte, eu coloquei cor, estilo e tamanho. Dentro da cor, eu coloquei o azul, o verde, o vermelho, o amarelo e o preto. E aí a gente montou o nosso menu bonitinho, tudo bacaninha aí para a gente poder trabalhar. Dá um trabalhinho, mas a gente monta tudo isso daí. Tem algumas ferramentas, dependendo da ideia que você faz, que auxilia. Eu estou mostrando na mão como que a gente está fazendo isso daqui. Vamos ver mais algumas opções de menu. A gente está melhorando aí as possibilidades, né? O nosso menu ele está crescendo. Então vamos ver agora o que nós temos. Agora a gente vai ter um J Checkbox Menu Item. Então, olha só esse cara daqui. Agora nós temos checkbox. Temos caixinhas de seleção. E esses caras daqui podem ser selecionados. Ele funciona como um menu item, né? Você pode ver que ele é uma extensão do menu item. Ele é o J Checkbox Menu Item. Então, ele também funciona igualzinho o menu item. E aí é só adicionar, né? Esse carinha lá e vai funcionar tudo belezinha. Então, no meu estilo, eu adiciono lá os checkbox menu itens, normal, negrito, itálico e negrito itálico. Belezinha. Vamos ver agora, foi o último, foi o 3, vamos ver o 4. Vamos ver o 4. O 4 agora, a gente está utilizando um button group para a gente agrupar e a gente tem agora um radio button. Vamos ver como que funciona agora os radio button. Olha só que legal, agora eu tenho aqui cor, ainda está lá com o checkbox, né? O estilo está com os checkbox, os tamanhos com radio button. Eu posso fazer agora a seleção por radio button. Isso daí facilita bastante, fica bem interessante para a gente, fica bem legal. E a gente está aumentando a quantidade de itens, mas olha só algumas coisas, né? A gente pode começar a pensar da seguinte forma. E se eu precisasse, né, trabalhar com tudo isso, eu teria que montar tudo na mão? Não, a gente tem a possibilidade de utilização de arrays para facilitar a nossa vida. Então, vamos ver o que acontece agora, né? O menu, fonte, cor, eu posso selecionar uma das cores, perfeito. O estilo, eu vou selecionar negrito. Vamos ver o que acontece quando eu seleciono negrito. Somente o negrito ficou agora preenchido. Vou selecionar agora negrito itálico.
E você vai manter lá, ó, ele mudou. Opa, por que que ele mudou? Porque mesmo sendo um botão de múltipla seleção, eu coloquei ele dentro de um button group. Então, eu estou agrupando esses botões em um só, logo somente um deles poderá ficar ativo. A mesma coisa com o tamanho. Eu seleciono um, ele fica selecionado, e eu posso clicar em outro e ficar selecionado. E ele vai mudando as seleções. Isso, para mim, é muito interessante e funciona muito legal. Vamos ver como que foi feito essa brincadeira. A gente utilizou um pouquinho mais aí de conceitos de programação para melhorar essa ideia. A gente fez, então, a criação de um array para os estilos, né? O nome dos estilos. Eu tenho um grupo para o tamanho e um grupo para os estilos. Eu tenho também um outro array para o tamanho, né? Então, são os arrays para os tamanhos de fonte. Eu tenho aqui todos os tamanhos de fonte, eu tenho aqui todos os estilos que eu preciso, e aí a gente vai começar a trabalhar com isso daí. A gente fez a grande sacada aqui, ó. Eu instanciei o meu grupo de botões, o meu button group para estilo. Eu peguei e falei que os nomes dos estilos eu criei a partir desse array, um array de 4 posições, e agora eu vou atribuir os nomes, né? Então, eu vou adicionar o nome e vou colocar esse cara dentro do grupo. Então, adicionei os estilos e depois fui lá e instanciei cada um deles, né? E depois coloquei ele no menu e depois de colocar no menu, eu agrupei. E por que que é interessante isso daqui? Esse cara está indo até 4, mas eu poderia fazer aí uma sacada bem mais inteligente. Eu posso pegar aqui, tamanho, ponto, esse aqui é do tamanho, não, esse aqui é do estilo, né? O estilo, ponto length. Posso pegar para ele fazer aqui, ó, estilo, ponto length. Então, estilo, ponto length, mesma coisa aqui, estilo, ponto length. Agora a gente vai fazer do tamanho, né? A mesma coisa. Na hora de criar, vou usar o tam.length. E aí, ó, tam.length, vou usar aqui tam.length também. Legal. O que que mudou? Efetivamente, nada, né? Tá tudo igual. Vamos rodar? Tá tudo funcionando igualzinho. Só que, vamos imaginar que eu queira colocar mais um tamanho de fonte. Então, eu venho aqui no meu array e vou colocar tamanho 20. Pô, mas eu queria ter um tamanho um pouco maior, tamanho 26. 26. Tá aí. Coloquei mais 2. Né? Na hora que eu fiz isso daí, compilando, executando, nós temos o nosso menu aqui, ó, fonte, tamanho, e ele tem do 12 ao 26 já. Eu selecionei tamanho 20, ele já faz parte da seleção. 14, ele vai lá, ó, e ele já faz a múltipla seleção. E aí já organiza o nosso código, já agiliza aí para a gente fazer tudo isso e já vou montando as opções. É uma boa jogada quando a gente está trabalhando já para acelerar a nossa vida, utilizar um pouquinho aí das nossas técnicas de programação para montagem até mesmo dos nossos menus. Vamos ver aí mais uma opção, né? Vamos ver aí o menu 5. Vamos ver aí o 5, como é que ficou. O 5, ele tem agora algumas características mais legaisinhas. Eu coloquei agora uma área de texto, que a gente pulou esse objeto, porque eu sabia que a gente ia usar aqui, né? Então, eu posso escrever aqui um texto. Eu venho aqui, limpar. Ele limpou. Opa! Então, eu posso escrever um outro texto. Eu venho aqui, opções, fonte, cor, e vou colocar azul. Olha lá, ele ficou azul. Basicamente, a gente está montando um notepad, né? Então, eu posso colocar vermelho, eu posso falar que vai ser negrito, eu posso falar que o tamanho agora é 18, e ele aumenta aí o tamanho da fonte, ele vai fazendo. A gente montou um editorzinho de texto, dá para brincar aí bastante fazendo aí o funcionamento. Quando eu sair, ele pergunta, deseja realmente sair? E eu vou colocar não, ele continua, se eu disser sim, obviamente ele vai sair. Mas a gente tem aí algumas coisas legais. A gente pegou tudo aquilo que a gente tinha feito, que a gente tinha visto, e a gente agora colocou algumas coisas a mais, né? São alguns objetos, a gente tem o JText Area, né, que é o nosso área de texto. Eu não coloquei muito posicionado, eu joguei ali, eu não perdi muito tempo para isso, não, para a gente focar mais na composição. O que, que a gente tem aqui? A gente vai estar fazendo lá a nossa montagem da mesma forma, montamos tudo, só que agora eu tenho uma classe que é o tratador de estilos, né? O tratador E.
que é o trata-e. Essa classe ela faz o seguinte, né? Ela está lá fora, tá aqui para baixo, criei uma classe privada, ela está dentro da outra classe, então eu só posso ter uma classe pública dentro do meu arquivo, mas eu posso ter várias classes privadas. Essa classe que eu estou criando, que é o tratador E, ele implementa um item listener, que é o ouvidor do item de menu lá, né? E aí eu verifico se um determinado estiver selecionado, ele faz tal coisa, se não ele faz tal coisa, se não ele faz tal coisa, e no final eu atualizo o meu objeto texto lá, minha caixa de texto. E eu tenho um método que é importante a gente chamar, que é o método repaint. Nota, novamente, esse cara, o repente, não tem nada a ver com músicas do Nordeste, mas sim o ato de repintar. Então, a gente está repintando, redesenhando a tela. Por que é importante? Eu mudei a cor, ele não sabe que a cor foi mudada, então eu forço ele pintar novamente, desenhar novamente a nossa tela, e aí ele atualiza, porque se você não fizer isso, pode ocorrer que você modifique a cor e ele continue com a cor que estava antes de você mexer. E aí, só quando você fizer alguma ação, mexer alguma coisa, né, que ele vai redesenhar a tela e ele vai atualizar isso daí para você. Então, vai dar essa impressão que você tem que fazer uma baguncinha lá no teu programa para ele atualizar, e não é verdade isso daí. Então, esse cara daí, ele implementa o método item state changed, porque foi implementado do item listener, né, e aí a gente faz essas brincadeirinhas para já acelerar. A mesma coisa a gente fez para o tratador de tamanhos, né? Então, para setar os tamanhos possíveis aqui. Essa é a grande sacada. Obviamente, esse cara daqui tem umas possibilidades a mais. O do Bold Select já não tem muito, ele não escapa, ele fica mais ou menos assim mesmo. Mas o tamanho eu poderia pegar aqui o item selecionado, né? Porque poderia pegar o texto do item selecionado e aí colocar aqui como tamanho, converter ele para inteiro, já diminuiria os testes de if, né? Ficaria bem interessante para a gente. Esse cara daqui foi o nosso tratador. Eu preciso instanciar esses objetos, né? Então foram instanciados os nossos tratadores aqui. Quando eu instancio esse tratador, o que acontece? Eu tenho que passar ele para o meu item lá que eu estou adicionando, aqueles itens que são os estilos da fonte e os tamanhos da fonte, né? Então, estou fazendo um add item listener e eu estou passando o mesmo tratador. Esse cara daqui está sendo utilizado para todos. Então, todos eles chamam o mesmo tratador. E é isso daí que a gente faz para funcionar, fica bem legal e facilita bem a nossa vida. Chamando esse tratador daí, resolve, porque a gente fez a mesma coisa lá no outro também, resolve bem e a gente acelera bem a vida. E é isso daí, pessoal. Acho que a gente chegou num ponto bacana de menu, né? Já tem bastante coisa aí para ser vista. A gente está chegando, terminando agora esses caras. Tem mais alguns que vocês podem dar uma olhadinha, mas eu acho que isso aqui já é bastante coisa para a gente brincar na parte visual. Então, fica aí. Esse daí foi a parte de Graphic User Interface na parte desktop do Java, tá bom?